Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Era assim o Yeshua saudava os seus discípulos. A paz seja convosco. Que bom estar aqui novamente. Obrigado, pastor Paulo, pela confiança de nos ceder o púlpito nessa data tão importante, para ministrarmos um tema de total relevância para o conhecimento da palavra. A escatologia bíblica, que inclui o Apocalipse. Porque, na verdade, a escatologia bíblica começa no Gênesis, vai até o Apocalipse. E quando recebi esse desafio pelo pastor Paulo, já é o segundo ano, eu fico incomodado, meio inquieto. Como eu vou poder falar da escatologia bíblica em um culto de alguns minutos? É uma tarefa impossível para a minha incompetência. E eu começo a lutar com Deus. Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E Deus me deu uma estratégia. Nas madrugadas, eu não consigo dormir às vezes, pensando, o Senhor passa um filme, faz assim, assado e tal. Aí eu recorro à minha primogênita, Rebeca, que está aqui comigo. Rebel, te amo. Junto com sua filha, Gigi, a primogênita das netas, e o seu marido, Tiago, um fiel escudeiro. Glorinha não pôde vir, estava um pouco sem forças e ficou com a Isabela em casa. Mandou um abraço, um beijo para todos. Fico feliz em ver aqui o pastor Jefferson, o professor Jefferson, professor de hebraico ali, olha. Eu não sei onde ele mora, se é aqui em Israel, porque mesmo na época da guerra ele está lá, em Israel. Pastor Jefferson, obrigado aí pela sua presença, tá? Quando quiserem aí aulas de hebraico, pastor Jefferson, o professor Jefferson está à disposição. Uma honra para mim recebê-lo aqui. Como eu faço para falar da escatologia bíblica? Aí Deus me deu uma estratégia, né? E eu começo assim. Eu quero aqui 7 pessoas, por favor, 7 jovens, rapidamente aqui, ó, já está escalado os 7 jovens que eu vou pedir para se posicionarem aqui. Vou chegar esse púlpito um pouquinho para cá, aqui, e eu vou tentar fazer uma dinâmica. Nas madrugadas, ontem, Rebeca, tadinha, fica por conta dela fazer o PowerPoint e chamando a atenção, pai, isso aqui, não é melhor aqui e tal. Uns 3 ou 4 dias trabalhando nesse PowerPoint que eu vou apresentar. Terminou ontem, né, Bebel? Por volta de que horas? Mais ou menos às 10 horas, né? Umas 10 horas da noite. E tudo começa aqui, assim. O tema, a Semana de Deus. Repitam. Não entendi. A Semana de Deus. Tudo acontecerá em 7 dias. Tudo que acontece na vida do homem, na terra, acontecerá em 7 dias. Vocês sabiam? Na semana de Deus. Quem criou a semana? Deus. E Deus fez o mundo em? E no 7º, Deus cansa. Não, depois a gente vai entender. Esse cansar e descansar de Deus. Mas tudo acontecerá em 7 dias, a semana. Os homens convencionaram o mês, mas Deus criou a semana de 7 dias. Pergunta, por que ele não criou com 6? Por que ele não criou com 8? Aí, não sei responder. Ele criou com 7. A semana tem quantos dias? E hoje é o primeiro dia da semana, não é isso? Não é isso? Amanhã será o 2º e por aí vai. E o sábado será o 7º. É isso, gente? Vocês estão aí? Então nós vamos bater um papo, repercutem, dialoguem comigo, tá certo? Então tudo tudo vai acontecer em 7 dias. Muitas vezes a Bíblia é tentada em compreender e a gente mistura o Novo Testamento com o Velho Testamento, faz uma miscelânea, não sabe o que se aplica a Israel, não sabe o que se aplica à igreja, mistura tudo, não é? Mas o plano é bem claro. Deus tem uma planta, não é um pé de árvore.
é uma planta arquitetônica do seu plano. O seu plano tem cabeça, tronco e membros, início, meio e fim. Quando a gente entende o plano, a planta, fica mais fácil compreender as Escrituras. Tudo acontecerá em o quê? Repita forte. Tudo acontecerá em 7 o quê? Dias. Primeiro dia. Aqui surge Adão, não é? Adão não foi gerado. Adão nasceu no primeiro dia? Não? Por quê? Porque Adão não nasceu. Adão foi gerado. É isso? Adão foi gerado no primeiro dia. E Abraão no segundo. E Jesus no quarto dia. E nós estamos vivendo que dia da criação? Levanta aí a mão. Pode ser, pode levantar. É jovem, pode levantar. No sexto dia. Lá está Adão. Aqui está Jesus. Adão, fique de pé. Jesus, fique de pé. Quarto dia. E aqui estamos vivendo. Estamos vivendo, levante esse braço. No início do sexto dia? Não. Estamos vivendo no final do sexto dia. E depois do final do sexto dia, vem que dia? Pode sentar. Pode sentar. Está aqui. O sétimo dia para completar a semana. Então, de Adão aos dias de hoje, se passaram quantos dias? 6. Estamos numa área de transferência ou de transição para o sétimo. Estamos vivendo aqui, olha. Hoje. Século 21, do sexto para o sétimo. Amém ou não amém? Compreendemos até aí? Tudo acontecerá em 7 dias. E daqui para diante, eternidade. Eu poderia até me colocar aqui, vou me colocar aqui. Então é o oitavo, é o dia eterno. Já não é mais nessa terra, já não é mais nestes céus. Agora, no dia oitavo, já são em novos céus e em nova terra. E na nova cidade que iremos habitar, a nova Jerusalém. Está aqui, olha, no oitavo dia. Mas enquanto estivermos aqui na terra, tudo acontecerá em 7 dias. Já posso ir embora. Porque tudo na Bíblia está relatado nesses 7 dias. Por exemplo, para facilitar, Rebeca deu a ideia de fazer um PowerPoint e nós fizemos. Deixa eu ver se eu consigo. Bebel, botou na área de trabalho no PowerPoint? PowerPoint. Jesus Cristo, me ajuda. Aqui. Pode transmitir para o telão, por favor. Isso, que maravilha, hein? Olha, trabalhar numa igreja dessa aqui é maravilhoso. Altamente tecnológico. E Rondinelli é o meu fiel escudeiro. Eu ligo para ele antes. Rondinelli, estou com essa dificuldade, agora é contigo. E ele sempre dá certo. Ele me deu um negócio aqui para eu passar. Ah, deixei ali. Lives todas as quintas-feiras, 20 horas, no meu canal. Está aí. Se inscreva no canal e deixe seu like. Like de morango, like de chocolate. Pronto. Siga no Instagram também.
A semana de Deus. Está aí a ilustração. Está passando aqui não. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse é o texto básico para a gente entender o mistério da semana. E parece que seria bom chegar a cadeirinha para lá, né? Para não atrapalhar o pessoal. Botar assim, né? Melhor, né? Isso, beleza. Aqui, tá. Isso está em 2 Pedro capítulo 3. Um dia para o Senhor é como, e 1000 anos como um. Esta é a forma que Deus conta o tempo do homem. Isso não tem nada a ver com o tempo de Deus. O tempo de Deus não se mede por dia, ou por semana, ou por 1000 anos, ou por milênio. Voltou. Isso, na verdade, é como Deus está contando o tempo da humanidade. Ele conta o tempo da humanidade de 1000 em 1000 anos. Passaram-se 1000 anos. Passou-se quanto? Um dia. Passaram-se 2000 anos. Passaram-se dois dias. Em que dia estamos vivendo? Em qual dia? 6º 1000 anos. Amém ou não amém? Vamos lá. Tudo acontecerá em 7 dias. Primeiro dia. Diga, primeiro dia. Adão, por favor, fique de pé um pouquinho. Está ali. Isto aqui aconteceu no primeiro dia. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isto foi Deus sentenciando Satanás. Falando a Satanás, na figura da serpente, depois que a serpente seduziu o casal lá no Éden. Isso aconteceu em que dia? Gente, vocês morreram já? Foram arrebatados? Se você repercutir, você vai aprender. O cérebro funciona assim. Está com preguiça de falar? Brincaram muito o carnaval ontem? Então fala. Energia para fora. Vamos ligar na terra e no céu através da tua boca, da tua palavra. Primeiro dia, porém inimizade entre ti e a mulher, Satanás. Olha o que Deus disse para Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, vai te ferir a cabeça. E tu, Satanás, vai lhe ferir o calcanhar. Que coisa, hein? Isso no Gênesis. Isso está em Apocalipse, mas começa no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está lá, ó, a mulher. Quem é a serpente? O diabo. Quem é a semente da mulher? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E quem é a mulher? Já lá, já botei as cores para identificar. Branco e azul. Quem é? Israel. Olha onde Israel aparece, gente. Israel não é Maria, Israel não é a igreja. Israel é a nação através da qual o verbo se faria homem. Jesus não podia vir à terra de maneira clandestina. Ele teria que ser um ser humano, e como ser humano teria que ter uma linhagem, um DNA, uma ligação com as tribos humanas. E Deus escolheu então uma nação, por isso que Israel é a nação gloriosa, é a nação através da qual Yeshua encarnou em homem. Yeshua, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós através de uma nação. Que nação é essa? A mulher que já aparece no Gênesis. E que o texto diz que o seu descendente, quem é o descendente de Israel? Jesus Cristo.
Jesus é judeu. Jesus nunca vai deixar de ser judeu. Hoje há um judeu morando na casa do Pai. Olha isso. E está com as malas prontas para voltar à terra. Por isso que Israel não morre. Por isso que Israel é espalhado, é massacrado, é guerreado, mas está sempre vivo, porque Deus conserva Israel vivo. Por quê? Porque no seio deste povo há um trono. Quem é o trono? Trono de quem? Trono de Yeshua HaMashiach, que se assentará nesse trono em Jerusalém, para reinar. Levante. Qual dia? Olha, tudo vai acontecer em 7. Adão, por favor, obrigado. Olhe, Jesus tem que voltar à terra. E ele não vai voltar à terra para levar a igreja para o céu. Ele vai voltar à terra para reinar. Que dia? Ali está o milênio. Ali está o milênio, os 1000 anos, descrito com todas as letras em Apocalipse capítulo 20. Mas aí ele ainda falando a Satanás, pode sentar, obrigado. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Qual é a descendência de Satanás? Estão adorando a ele nesse período aí na Marquês de Sapucaí e no mundo inteiro. A festa de carnaval não é uma festa de alegria, é uma festa de adoração a Satã. A festa de Satanás é muito mais danosa do que apenas um bloco de carnaval e a beleza alegórica das escolas de samba. A festa de carnaval é a adoração a Satã. Hoje Satanás está sendo adorado nesse país, de fora a fora. Por isso que a chamada do vídeo é: o que você vai preferir? Ficar assistindo escola de samba na televisão e passar a pensar por cair? Ouvir, estudar escatologia adorando a Deus. Muitos estão aqui, pelo menos alguns. Muitos ficam em casa, preguiçosos, etc. Outros estão nos vendo pela televisão, pelo YouTube ou pelo Instagram, não sei. Está sendo transmitido essa mensagem. Muito bem, então... este te lhe ferirá a cabeça. Vai acontecer em que dia? Quando Jesus vai ferir a cabeça de Satanás? Em que dia? Está lá, por favor. Ali, Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás. Obrigado. E tu, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Aconteceu no 4º dia. Ali. Olha, o Gênesis... repercutindo na história da humanidade. Ali veio Jesus à terra. Ali Yeshua veio como bebê em Belém, Efrata. O profeta Miqueias falou que ele ia nascer em Belém. Está ali. Ali ele foi ferido no calcanhar. Qual foi a ferida do calcanhar de Jesus? A cruz. A cruz. A crucificação. Que o matou, mas não conseguiu fazer com que a morte o vencesse, porque ele venceu a morte e está vivo aqui no 4º dia. Portanto, só nesse texto você vai ver que aquilo que aconteceu no Éden já vai acontecer no 4º dia e também no 7º dia, que ainda vai acontecer quando Jesus mandar Satanás para o lago de fogo. É como ferir a sua cabeça. Vamos lá. 7º dia. Vamos dar os textos agora. Apocalipse 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de enxofre, onde já se encontram não só a besta, o anticristo, como também o falso profeta, a besta que vem da terra, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ali é a ferida na cabeça de Satanás, que acontecerá no 7º dia. Pronto, sente. Vamos lá. E o 4º dia, e tu lhe ferirás a cabeça.
a cruz. E este te ferirá a cabeça. E no 7º dia, o lago de fogo. 4º dia, isso profetizado no Gênesis. Satanás, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. A cabeça é enviar Satanás para o lago de fogo. Acabou com o seu ministério, acabou com a sua rebeldia. Vamos lá. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para... Já falei isso, vamos seguir. 1º dia, mais uma coisa do 1º dia. A criação. Adão e Eva. Abriram-se então os olhos de ambos, quando o homem se rebeliou. E aí desobedeceu. São 2 pecados. Antes da desobediência vem a rebelião. Ninguém desobedece se antes não se rebeliar. Você se rebelia e aí desobedece. Muito bem, abriram-se depois que aconteceu isso, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de... Fala, igreja, de... Oxe, bora falar. E folhas de... Quem é a figueira? Vou dar uma dica. Hã? Todos falando quem? Olha onde Israel aparece. Pastor, a figueira é Israel? Israel é conhecido por 4 árvores nobres, frutíferas: oliveira, figueira, romaneira, que também é símbolo da Torá, e videira. Então a figueira é Israel. E fizeram cintas para si com Israel, porque se figueira é Israel, pegaram a folha da figueira e cobriram, porque viram o quê? Que estavam, em outras palavras, é que havia um pecado. Opa, pecamos. Vamos pegar então aquilo que encobre o nosso pecado, mas não perdoa. Olha que coisa interessante. Israel não pode perdoar, só pode encobrir. A folha da figueira só pôde encobrir o pecado de Adão e da Eva. Por isso que foram folhas de figueira. Agora nós vamos ver e entender isso. Temos que entender isso. Como assim? Romanos 9. São israelitas. Romanos 9, 4. Está dando para ler aí? Não, né? Sim, então olha. São israelitas. Pertencem-lhes. Israelitas são de Israel. Está aqui a figueira. Pertence-lhes à adoção. Também à glória. Às alianças, ao quê? Ao quê? Legislação, o culto e as promessas. A legislação pertence a Israel. Olha, pastor, explica isso. Explica isso. Vou explicar. A figueira, Israel, a quem pertence a lei, que é a legislação. Está lá em Romanos. Está aí. A Israel pertence à lei. A lei é que revela o pecado. Olha, a folha da figueira nada mais do que revelou o pecado do homem e da mulher. Eles se viram nus. Pega ali a coisa que possa atenuar o nosso pecado, apenas cobrir o nosso pecado. Por isso que Deus, diga Deus, trocou as vestimentas do Adão e da Eva. Porque a folha da figueira, a lei não perdoa pecados. E Deus, diga Deus, quis perdoar Adão e Eva e a toda a humanidade. Por isso, diga por isso. Ah, Deus, como é
maravilhosa a tua palavra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A figueira, as folhas da figueira. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Tudo isso veio através de Israel, a legislação, a folha da figueira. Agora, e a solução qual é? Primeiro dia, prenúncio do sangue de Cristo nas vestimentas oferecidas por Deus. Está aí. Deus troca a vestimenta nossa, que era folha de figueira, que mostrava apenas o pecado que cometemos, por uma outra vestimenta que perdoa pecados. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. O Senhor trocou nossa vestimenta. O Senhor trocou nossa vestimenta. Por qual vestimenta, pastor? Observe, fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Peles de quem? Peles de um animal. O primeiro holocausto da terra. Jesus. Ali está Jesus. Essa pele, diga essa pele. É o Espírito Santo. E o animal que doou essa pele, que verteu o seu sangue, quem é? Quem é? Yeshua HaMashiach. Está aqui, Jesus já aparece ali, nas vestimentas que Deus fez para Adão e para Eva, como símbolo do seu perdão para toda a humanidade, fazendo derramar o sangue do primeiro animal, para lhe retirar a pele, para vestir a todos nós com o sangue de Yeshua HaMashiach. E sua mulher os vestiu. Isaías, olha o que diz o texto. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Jesus. Deus quis moer Jesus. Lembra da ceia que nós celebramos hoje? O que é que nós fazemos com o pão? Moemos. Quem é o pão? É o corpo. E depois nos nutrimos de quê? Do sangue do corpo, que nos traz vida eterna. A Deus, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus é reconquistar os filhos para Ele. E quem vai prosperar esse projeto? O animal, o Cordeiro de Deus, que já foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso que Deus faz o primeiro holocausto no Éden, matando o animal, derramando o seu sangue, tirando as suas vestes, para simbolizar o perdão sobre toda a humanidade, assim vestindo Adão e a Eva. Vamos lá, a Rebeca disse para eu ser dinâmico, são 53 slides. 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivemos para a justiça. Por suas chagas, toda a igreja, por suas chagas, toda a igreja, fomos o quê? Por suas chagas, por suas chagas, dê um glória a Deus. Aviva a igreja, aviva a igreja. Pelas chagas dele estamos vivos, somos sarados e temos a garantia da vida eterna. Vamos lá. Profecia e cumprimento sobre a criação de Israel.
Porque quando nós queremos entender as profecias, não podemos olhar para a igreja, nem para a ONU, nem para a reforma, nem para as guerras. Nós temos que olhar para Israel. Israel é que conta o tempo das nações. Deus não conta o tempo das nações pelas nações. Deus conta o tempo das nações por Israel. Ele é o ponteiro do relógio profético de Deus. A igreja precisa entender isso. Vamos lá. Profecia da mulher. Porém, inimizade entre ti, a mulher entre a sua descendência e a sua descendência. Tá, essa aqui eu já falei. Aqui. E disse o Senhor a Abraão. Isso já no segundo dia. Que Deus revela a vinda de Israel. Profetizou lá no Éden, no primeiro dia. E trouxe a profecia falando a Abraão no segundo dia. Ora, disse Deus a Abrão, ainda era Abrão, sai da tua parentela, da tua casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande... Quem é essa grande nação? Olha lá, Israel. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Jesus. Olha a profecia aparecendo Jesus mais uma vez. Em ti, não é Abraão que vai abençoar as famílias da terra. É em ti, Abraão, abençoarei a todos, porque da tua descendência, diga, da tua descendência, Abraão, virá o Cristo. E ele abençoará todas as famílias da terra. Olha como fica claro. Como fica claro. Ali tem um exemplo que eu não poderia deixar de dar. A promessa e o chamado de Abraão. Abraão, quem te abençoar? Isso quer dizer, Abraão, quem abençoar Israel, porque, Abraão, tu vais gerar uma grande nação, Israel. Quem abençoar Israel, diga, quem abençoar Israel, eu abençoarei. Mas quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Essa lei foi revogada? Lei de Deus é revogada? Essa lei está vigorando? O Brasil abençoou Israel? Abençoou. O Brasil recolheu alguns judeus da diáspora. Tem várias comunidades espalhadas pelo Brasil afora de judeus da perseguição europeia, século XVI. Muitos de nós temos o sangue de Abraão, principalmente os nordestinos que vieram da Península Ibérica de Portugal e foram para Pernambuco, geraram judeus novos, cristãos novos, vindos da perseguição. Eu tenho o DNA de Israel através dos meus ancestrais portugueses. Meu sobrenome é Carvalho. Hermes Carvalho Silva Pereira. E tantos, são mais de 500 nomes que estão espalhados aí pelo Brasil, que tem o sangue de Abraão. Muito bem. Mas, por exemplo, uma bênção do Brasil a Israel, Oswaldo Aranha, em 1947, quando presidiu a sessão 181 da ONU, dividindo a Palestina, Oswaldo Aranha se empenhou ao máximo para que Israel tivesse aquele pequeno pedaço de terra na Palestina, que de fato e de direito pertence aos judeus. O Brasil abençoou Israel. Os últimos governos, fora o governo do Bolsonaro, principalmente o governo do Lula, o anterior, e da Dilma, amaldiçoaram Israel. Vocês sabiam? Eu não estou falando isso politicamente, nem ideologicamente. Uma das minhas formações é história. Eu fiz faculdade de história, então eu sou um pesquisador da história. E eu acompanhei o governo, né, tanto do Lula quanto da Dilma.
estou acompanhando esses, são governos antissemitas, governos que amaldiçoam Israel. Vê a situação do Brasil. Foi atenuada por um governo que abençoou Israel. O Bolsonaro. Eu dei um dos meus livros a Bolsonaro, meu amigo pessoal. O livro Escatom, que aliás tem aí para você tê-lo também. E ali tem toda a trajetória de Israel, mostrando inclusive quem abençoa Israel é abençoado. O Bolsonaro foi lá, não estou fazendo política, mas ele foi lá, se batizou no Rio Jordão, esteve no Cotel, no Muro das Lamentações, fez acordo com o Netanyahu, trouxe sistema de dessalinização de água para o Nordeste, começou a fazer interlocução com Israel, abençoou Israel, mas o novo governo volta a amaldiçoar Israel. Vê a situação do Brasil agora. Observe que no governo passado, mesmo em meio a uma pandemia e uma guerra na Ucrânia, a economia do Brasil não caiu, permaneceu e até cresceu. Não estou aqui fazendo política, eu estou aqui relatando fatos e falando da profecia. Se tem algum petista aí, tem toda liberdade de sê-lo, mas não confunda aquilo que o pastor está falando com política. Eu estou falando de fatos reais, e estou falando da profecia. Quem abençoar Israel é abençoado, quem amaldiçoar será amaldiçoado. Por isso que na profecia, Jesus falando em Mateus capítulo 25, quando separa bodes de ovelhas, ali o julgamento das nações, serão as nações que abençoaram Israel e as outras que amaldiçoaram Israel. Você está pensando que o holocausto está esquecido na história? Pode estar esquecido pelos homens, mas para Deus não. Nem o cativeiro da Babilônia está esquecido para o Altíssimo. Haverá um preço a ser pago pelo maltrato que fizeram aos judeus. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, queridos irmãos. Dia 2, ou você ainda está de pé, então fica. Profecia do sacrifício de Cristo. Ali, profetizado aonde? Em Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão a Deus, quando Deus pediu Isaque a Abraão. Abraão, pega teu filho, teu único filho, olha, único filho. Você ama? Amo, meu Isaque, meu bichinho. Então você pega ele e leva num lugar lá em Moriá que eu vou te mostrar. E chega lá, você pega uma peixeira bem amolada e passa na garganta dele, derrama o sangue dele. E Abraão, sem falar um pio, se levantou, cortou a lenha para queimar o corpo, pegou os trabalhadores, albardou o jumento, pegou a corda, pegou o fogo e subiu durante 3 dias. No meio do caminho, Abraão falou de Jesus. Quer ver? Respondeu Abraão quando Isaque perguntou: pai, vejo aqui o fogo, a corda, uma madeira para queimar o holocausto, só não vejo o cordeiro. Aí Abraão, sem saber, falou de Cristo. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Quem é o cordeiro, igreja? Era Isaque. Isaque podia substituir a Jesus. Quem é o cordeiro que Abraão profetizou? Diga numa só voz bem forte: Yeshua HaMashiach. Já apareceu ali na boca de Abraão. Ele proverá para si o cordeiro. E seguiram juntos. Terceiro dia, por favor. A rejeição da semente. Isso aconteceu em cerca de 740 anos. A profecia cerca de 740 anos antes de Cristo. Esse CA aqui, olha, esse CA quer dizer uma data aproximada, não é uma data precisa. 740 anos a 700 desse período antes de Cristo.
a rejeição da semente. Quem creu em nossa pregação? Isaías. E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Quem é esse renovo? Jesus Cristo. Não tinha aparência nem formosura. Lembra aqueles quadros que os romanos, a Europa pinta de Jesus? Cabelos longos, olhos azuis, nariz afilado, cor branca. Lembra disso? Não é nada disso. Não é nada disso. Jesus era semita, castigado pelo sol, andando com os pés cheios de poeiras e roupas empoeiradas na Galiléia dos gentios, no meio aos pobres, às prostitutas, aos cobradores de impostos, aos excluídos. Jesus preferiu a periferia. Ele não quis ir para... Ele, quando foi a Jerusalém, foi escorraçado. Por isso ele optou de pregar o evangelho na periferia. E ele não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Profeta Isaías, falando das características biofísicas do Senhor, 700 anos antes de Jesus vir à terra. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer a cruz. Como quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Assim aconteceu quando a semente veio para a mulher, que é Israel, a mulher Israel lhe virou as costas. Quem é esse? É Jesus de Nazaré. E o que ele diz que ele é? Olha, eles estão dizendo que ele é o Messias, filho de Deus. Ele tem dinheiro? Nada, diz que não tem onde repousar a cabeça. Tem um pastor aí na Bahia que diz que ele comprou casa de praia. E que quando ele assumiu a carpintaria, ele fazia uma mesa e uma cadeira de um dia para o outro. Uma mesa e 20 cadeiras de um dia para o outro. Porque com Jesus era assim. José levava quase um ano para entregar uma encomenda dessa, mas com Jesus não. Com Jesus era apareça. Apareça. E aí nunca se vendeu tanto mesas e cadeiras na Galiléia. Feita por Jesus. Pelo milagre do aparecimento. Tem um pastor que anda dizendo isso por aí. É baiano. Eu amo os baianos, viu? É porque verdadeiramente ele é baiano. Porque foi subindo como um renovo. E aí essa semente era pobre. Ele é rei? Que rei? Ele é carpinteiro. Tem família tradicional, os judeus pensando isso dele, que nada, é filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Tem tropas e soldados que nada, ele tem 12 malucos que ficam atrás dele gritando. Entrou em Jerusalém com tropas, com cavalaria, que nada, entrou num lombo de um jumento. Ah, é esse o Messias? Crucifica ele. Ele é um charlatão, é um impostor, é um embusteiro. E ele então foi rejeitado pela mulher. Isso está onde? Está aqui. Está aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vou passar. Está aqui a rejeição de Jesus. João 1, versículo 11. Veio para o que era? Diga, veio para a igreja. Mas a igreja o rejeitou. Amém? Amém nada. Veio para o que era seu. Quem era seu? Sua mãe nacional. Quem é a mãe nacional de Jesus? Israel. Veio para Israel, para o que era seu. E os seus, quem são os seus? São os seus concidadãos. São os seus conterrâneos. São os judeus da sua época. O que aconteceu com os judeus da sua época?
não o receberam. Ele foi era homem sem formor, era homem de dores, sabia o que é padecer. A profecia de Isaías é precisa, é perfeita, 700 anos antes de acontecer. Aqui está a rejeição de Jesus. Igreja, você está aí? Digam amém. Glorifica a Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Se estão, fale um sim bem alto. Sim. Ah, graças a Deus. Bebel, missão cumprida, filha. Segundo dia, profecia apontando para o milênio. Milênio? Que vai acontecer no 7º? A profecia apontou no 2º? E vai acontecer no 7º? Que maravilha, pastor. Diga assim, porque tudo acontecerá em 7 dias. A profecia já aconteceu, mas o milênio ainda não. Vamos ver, os dois de pé, por favor. Depois eu pago um lanche. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Leiam, numa só voz, forte, hein? Olha, forte. Se vocês não lerem forte isso aqui, eu vou orar para Deus não arrebatar ninguém, ficar todo mundo na grande tribulação. Leiam forte, 1, 2, 3. Pode sentar, pode sentar. Você, que dia é da semana? Pastor? Sim, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, fica de pé. Domingo, sente. Segunda, sente. Agora é com você. Sente. 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 Quando é que Jesus vai reinar? No Shabat. Gente, fique de pé, Deus é perfeito. A genialidade do Pai, ó Senhor, é algo que toca em nós. É o Shabat. Por isso que o Senhor lá em Êxodo, falando para Moisés ensinar para Israel, e Israel ensinar para as nações, que o sábado, o Shabat, digo Shabat, será santificado. E eu pergunto, por que Jesus vai reinar no sábado? Quantos aqui guardam o sábado? Levante a mão. Eu guardo. Que dia é hoje? Para mim é sábado. Que dia será amanhã? Segunda? Para mim é sábado. Depois de amanhã, terça, para mim será sábado. Eu nele guardo o sábado. Essa besteira de, eu guardo o sábado, eu guardo o domingo, besteira. Todos os dias para os da nova aliança tem que ser sábado. Porque a nova aliança já selou o sábado em nós. O sábado santificado. Quantos querem ser santos hoje? E amanhã? Então a santidade do sábado está em você todos os dias da semana. Jesus cumpriu o sábado e nós nele cumprimos o sábado também. Esse sábado cerimonial, semanal, que os adventistas, os judeus, os TJs guardam, e algumas igrejas evangélicas, quero guardar o sábado. Tolice. Já guarda de forma latente e patente. Mas eu não vou falar do sábado, que é muito tremendo. Eu vou continuar. Jesus irá reinar no 7º dia. Agora, cumprimento disso, está lá em Apocalipse, capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Depois eu preciso explicar o que é a primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é o lago de fogo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Diga, serei sacerdote de Deus e de Cristo. E reinarão com ele, com Cristo, quanto tempo? Quanto tempo? A eternidade são 1000 anos? Sim ou não? Então esses 1000 anos serão aonde? Na terra! E quando será esses 1000 anos? Quando serão esses 1000 anos? No 7º dia. E o Senhor Jesus estará reinando. Diga, reinando. Onde? Na terra. E nós, reino e sacerdócio. Nós somos reino e sacerdócio. Diga, igreja, somos reino e sacerdócio. E eu reinarei com ele no 7º milênio. Isso quer dizer que eu não vou para o céu, ou para Nova Jerusalém, ou para novos céus e nova terra. Diga, não irei, antes que esteja com Cristo na terra, reinando o milênio, com corpos glorificados. A planta é essa, a engenharia é essa, o projeto é esse. Então, essa questão de ir para o céu não é bem agora. Esse corpo aqui, olha, eu estou aqui com ácido úrico, obesidade, dor no ombro, prótese no fígado, coração operado, enxaqueca, lombriga e chulé. Ah, Jesus! E se eu morrer hoje, com 4 dias, os bichos já começam a aparecer de dentro de mim. Os bichos vão me comer de dentro para fora. E se me desenterrarem em 30 dias, ninguém consegue ficar perto. A maldição do pecado. Que coisa, hein? Mas aí, diga aí, certo dia, o Galileu soará a trombeta, e o seu milagre acontecerá, e o mortal em mim se revestirá do imortal, e o corruptível do incorruptível, e eu levantarei, diga eu levantarei, do pó da terra, com corpos glorificados, semelhante ao dele, quando ele saiu da cruz, e irei ao encontro dele, na nuvem teofânica, nos altos céus, e ali haverá o nosso encontro. E depois desse encontro, eu receberei o seu DNA no meu cérebro, e aí eu voltarei à terra com ele, para reinar os 1000 anos no 7º quê? Poder sentar. Até que horas eu vou, pastor? Bom. Profecia do reinado milenar. Ah, Jesus, isso é maravilhoso. Jacó abençoou Judá. Jacó teve 20 filhos, amém? Amém nada. Foram só 12. 12 filhos. E ele profetizou, cerca de 1859, mais ou menos. Olha o que ele diz para Judá, entre outras coisas. Eu coloquei aqui, na Bíblia KJA, King James atualizada, a versão. Portanto, leia para mim, quando eu estou com a voz cansada. Vamos lá. 1, 2, 3.
Jesus, como é que é? Isso, na bênção de Jacó. Portanto, o cetro, o que é o cetro? É um símbolo de uma realeza. Então ali está dizendo que é um rei. Portanto, o rei, que tem um cetro, não se apartará de quê? Da tribo de Judá. Quem é a capital da tribo de Judá? Diga comigo, Jerusalém, que quer dizer Jerusalém. Ah, então esse rei vai estar na capital de Judá, ele vai estar em Jerusalém. Nem o bastão de comando. O que é o bastão de comando? O reino, o governo. De sua posteridade. Isso quer dizer o quê? Esse rei que vai ter o cetro em Judá, teve como seu antecessor a quem? Que teve um trono, que está vazio, e que será o trono dele em Judá, em Jerusalém. O rei Davi. A posteridade aqui quer dizer o rei Davi. O rei Davi governou, e esse que vai se assentar com o cetro em Judá, continuará reinando. E quando isso vai acontecer? Até que venha Siló. Quem é Siló? Havia uma confusão até hoje entre os teólogos, os biblistas, os exegetas, dizendo que Siló é uma cidade de Efraim. E é. Tem uma cidade de Efraim chamada Siló. Mas esse aqui, que o professor me orientou, é Shiló, no hebraico. Esse Shiló quer dizer no hebraico pacifista ou pacificador. Quem é o pacificador? É o príncipe profetizado por Isaías, capítulo 9. E um menino se nos deu, e um filho se nos deu. O seu nome é Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Shiló. Até que o Príncipe da Paz venha, aquele a quem o cetro, o reinado, diga o reinado, pertence. E a ele, diga e a ele, obedeçam os povos. Quando foi que os povos da terra obedeceram a um só rei na terra? Nem na época de Nabucodonosor, dos faraós, de Alexandre o Grande. Mas a ele, diga a ele, os povos obedecerão. E isso acontecerá muito bem. 7º milênio. Ele será rei em toda a terra. Olha o texto. Leiam para mim numa só voz. Pode sentar, meu filho. 1, 2, 3. Pergunta, qual dia? Ah, que maravilha. Já estou feliz. Bebel, missão cumprida. A Rebeca disse, pai, esse estudo é de tal complexidade, eu quero ver como é que você vai se virar para explicar isso. Eu falo assim, não sou eu, é o Ruach Kodesh, é o Espírito Santo. Só Ele te trouxe aqui, só Ele me trouxe aqui. Não é? Mesmo com enfermidades aqui, não adianta. Enquanto eu estiver inspirando e falando, vou falar da sua grandiosidade. Vamos lá. Olha isso. A comprovação do que disse lá na bênção de Jacó. E a ele obedeçam os povos. Olha o texto. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor... Qual é esse monte da casa do Senhor? Monte Sião, onde está Jerusalém, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. E irão muitas nações, olha os povos, e dirão,
Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus... Gente, as nações vão querer aprender com Yeshua. Dão glória à igreja. As nações vão subir em Jerusalém para aprender com Yeshua. E nos ensine os seus caminhos. E andemos pelos seus caminhos, pelas suas veredas. Porque de Sião vai descer a lei, sairá a lei. Que lei? A Torá. A Torá não está morta. A Torá não morreu. A Torá não foi revogada. A Torá não foi substituída pelo Evangelho. O Evangelho está dentro da Torá e a Torá está dentro do Evangelho. É uma simbiose perfeita entre lei e Evangelho. E isto será aprendido porque descerá de Sião. Quando? Diga quando? Quando Yeshua estiver pelas suas veredas, porque a palavra do Senhor e a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a arte da guerra. Quando nós ligamos a televisão, nós vemos os analistas discutindo assim, não, porque a Rússia já destruiu 3 exércitos da Ucrânia, agora está com a estratégia tal para chegar em Kiev. Não, a Rússia também está se preparando para poder ter acesso franco ao Mediterrâneo, para depois atacar Israel na guerra de Gog e Magog. As nações planejam a guerra. A indústria bélica é a indústria mais exitosa, mais competente do planeta. Não é a indústria farmacêutica, é a indústria bélica. Os equipamentos de guerra hoje são algo extraordinariamente letais. E as guerras vão acontecer. Tanto a terceira quanto a quarta guerra. Mas no 7º dia, isso está acontecendo no 6º dia. Guerras e rumores de guerras. A preparação das nações para grandes guerras. As nações falam de paz, mas se armam até os dentes para a guerra. Ali, hoje, no 6º dia. Não é? Mas, no 7º, as nações não aprenderão mais a arte da guerra. E os equipamentos de guerra de hoje serão reusinados, serão transformados, transformados em arados. O que são arados? Aquele material de mecanizar a terra, de arar a terra, porque no milênio a produção agrícola será muito farta e abundante, porque não haverá investimento para a guerra, só haverá investimento para a colheita de comida, para sustentar a grande população que vai nascer durante o milênio. Que não serão nossos filhos, serão filhos dos mortais. Os nossos não teremos mais filhos. Se você quiser gerar filhos, faça agora. Desliga a televisão mais cedo e faça neném. Porque no milênio não terá mais. Há quanto tempo você não dá um beijo na sua esposa? Quando terminar o culto da noite, faça isso. Não é? Porque depois no milênio acabou. Não seremos como anjos. Mas a função de procriação, o que nos leva ao amor eros, não vai mais existir. Aproveita agora, igreja. Ainda dá tempo. Vamos lá. 1º século, dia 5. A diáspora de Israel.
Leia para mim, a diáspora. Na época da Páscoa judaica, do ano 70, depois de Cristo, as tribos do norte, de Samaria, de Dan, Tiberíades, e todos os judeus da periferia, quando era a época da Páscoa, vinham para Jerusalém. Os sacerdotes e os seus comerciantes vendiam os cordeirinhos, as pombinhas, os animaizinhos, para venderem na época da Páscoa. Em Jerusalém, ganhavam dinheiro, faturavam. Por isso que Jesus foi escorraçado de Jerusalém. Aí, o que aconteceu? Quando chegaram na Páscoa, até 11h30 da manhã, isso é relato do historiador Flávio Joséfo, já haviam sido mortos 255 mil cordeiros. 255 mil cordeiros já haviam sido imolados em Jerusalém, na Páscoa do ano 70, no quinto dia. No quinto dia. Flávio Joséfo diz que as famílias se juntavam e oferecia um cordeiro para cada 10 pessoas da família. Às vezes para uma família de 20 pessoas, mas em média 10. E Flávio Joséfo faz essa conta. Se até 11 horas da manhã, 255 mil cordeirinhos já haviam sido mortos, cada cordeiro para 10 pessoas, multiplicando 255 mil por 10, dá uma média de 2.550 pessoas, em 2.250.000 pessoas dentro de Jerusalém. E diz ainda, fora os leprosos e os que tinham gonorreia, ficavam do lado de fora da muralha. Então, era um alvoroço de gente. Nesse momento, Vespasiano, o imperador romano, ordena ao seu filho Tito, general Tito, para cercar Jerusalém. E Tito cerca Jerusalém, destrói toda a mata do lado de fora, tira os troncos das árvores, coloca nas ruas perto de Jerusalém e começa a batalha contra Jerusalém. Foi um morticínio. O sangue circulava na altura da canela dos judeus. Israel foi massacrado pelos romanos. Foi uma carnificina. Flávio Joséfo fala de 1.198.000 judeus mortos. 110 mil corpos, cadáveres, foram arremessados por cima dos muros da cidade, porque dentro da cidade também tinha uma revolução civil, uma guerra civil. A mortandade foi violenta. Jesus falou que isso ia acontecer. Disse que as mulheres iam padecer, inclusive as grávidas. Os soldados romanos tiravam o bebê do ventre da mulher, a frio, colocavam lá gatos, costuravam e cortavam as mãos para verem elas agonizando. As crianças, os velhos, as anciãs foram eliminados mortos. O templo foi destruído. Os sacerdotes mortos. Por isso que Jesus falou, quem estiver na periferia, cai fora. Quem estiver no eirado, foge, não vem buscar nada em casa. E foi uma carnificina. E os que sobraram, 70 mil voltaram para Roma para morrer no Coliseu. E outros 70 mil foram cativos para o Egito. Ali inicia o espalhamento do povo pelo mundo inteiro.
Israel perdeu a terra, Israel perdeu a nação, Israel perdeu o templo foi saqueado, as peças e os mobiliários do templo foram levados para Roma, para os coliseus de Roma, e foi uma desgraça que aconteceu em Israel no primeiro século, no ano 70. Jesus falou disso, e durante 19 séculos, diga 19 séculos, 1900 anos, os judeus ficaram espalhados por toda a terra, sofrendo maus tratos nas nações dos outros. Isso aconteceu a partir do dia 5 e foi até o dia 6. Até o dia 6. Onde é que não? Profecia de Ezequiel. Pode sentar. Muitos não entendem a profecia de Ezequiel 37. A profecia do Vale dos Ossos Secos. Eu já vi pregação de pastores, colegas meus, dizendo que a igreja, nós, a igreja, somos, pelo menos éramos, os ossos secos da profecia de Ezequiel 37. Nós éramos ossos secos. Amém? 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 Amém nada. Nós nunca fomos um vale de ossos secos. Esse texto não se aplica à igreja. Esse texto se aplica a Israel. Olha o texto. Veio a mim, ao profeta Ezequiel, a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez lembrar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha, perguntar a Ezequiel. Ele falou: olha, tu é que sabes, Senhor. E disse-me o Senhor: profetiza e estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões em vós, farei crescer a carne sobre vós vos estenderei a pele, e farei crescer a carne sobre vós, estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Gente, que profecia é essa? Quando Israel foi espalhado pelas nações, era um povo amedrontado, perseguido, maltratado, magoado, violentado, matavam judeus por aí afora. Isso chama-se na história pogrões. Nesse livro aqui tem todos os pogrões que os judeus, tudo isso, parte do que eu estou falando está aqui. Eram maltratados. E esses maltratos, não é, fez com que eles parecessem ossos secos. Ossos secos, sem vida. E todos almejavam um dia voltar para Jerusalém. Isso se passaram 1950 anos. E Deus, através do profeta Ezequiel, profetizou que esses ossos secos espalhados pelo mundo inteiro, que era o povo de Israel, voltariam a ter vida, voltariam a ter uma nação, e no final da sua história
reconheceriam que Yeshua HaMashiach, o carpinteiro de Nazaré, era o teu tão esperado Messias. É quando o Espírito entrar no corpo deles. Mas antes, ele ia fazer o reajuntamento. Depois ia fazer a constituição de uma nação. Depois ia colocar nele pele. E por fim iria colocar o Espírito Santo para que eles reconhecessem que Jesus é o Senhor. Tudo isso está nessa profecia de 1 a 14. Vamos ver aqui, vamos ver. Então profetizei o segundo for ordenado. Enquanto eu profetizava, diga comigo, houve um ruído de barulho de ossos que batiam contra ossos. Diga assim, um osso aqui, um judeu aqui, outro judeu aqui, um judeu na Argentina, outro judeu no Brasil, outro judeu na Tchecoslováquia, outro judeu no Iraque. E eles faziam o quê? Sijum em Israel. Está aí a profecia, ossos batendo em ossos. A profecia do reajuntamento, um barulho que batia ossos, se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre os ossos, ou seja, os ossos viraram um esqueleto e cresceram carne, os ossos foram cobertos de carne e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremaneira numeroso. Houve um probleminha aqui. Vem o SOS. Ambulância. Ambulância. Chegou a ambulância. 9 minutos. Vou mostrar para... Vai agora? Vai. Vou mostrar para vocês agora essas fases. No dia 6 começou a aparecer isso. Ok? Ainda não. Sinal. Quero mostrar aqui a fase para vocês. Só um minutinho. Já foi. Está aí, um vale de ossos secos e no meio deles o profeta profetizando. Aqui eu não vou nem ler o texto, depois vocês leiam Ezequiel de 1 a 14 todos. Está aí. Olha aí, essa ilustração é fenomenal. Está aqui no livro Escatom. Esqueletos se transformando, carne sobre os ossos. É a situação hoje de Israel, na profecia. Nós vamos ver. As fases da restauração em Ezequiel 37. Essas animações, Bebel faz tudo, tadinha, sofre. Fases, cumprimento. Ossos espalhados. Israel na dispersão, desde a diáspora, desde a destruição de Jerusalém. Tendões ligados aos ossos. Pré-reajuntamento de 1948. Antes do ano de 1948, os judeus já começavam a se juntar nas nações. Ossos batendo em ossos. Carne sobre os ossos. Israel torna-se uma nação em 1948, quando Israel faz a sua independência. Agora, pele cobre o corpo. Isso não aconteceu ainda. Hoje Israel é uma nação em carne viva.
sem pele. Eu vou dar um presente para quem me disser em que momento Israel vai ter pele. Quem acertar, eu vou oferecer um livro desse. Espera aí, calma. Eu vou oferecer um livro desse, que fala do momento em que Israel vai receber a pele. No 7º dia. Fique de pé e fale. Fale para ele, para a igreja. Claro que não. Gostei disso. A irmãzinha lá quer falar? Sim, mas eu quero saber quando. No 8º dia. Quem falou 8º dia? 8º dia, claro que não. No milênio, quem falou milênio? Claro que não. Lá atrás? Não. Eu quero saber o evento. O evento. Economizei um livro. Na grande tribulação. Porque na grande tribulação o alvo é Israel. Na grande tribulação os nervos de Israel estarão à flor da pele. Eles ganharão pele sobre a carne quando estiverem em aflição. Onde você sente a aflição do fogo? E Israel receberá aflição do fogo na pele durante o ataque do anticristo a Jerusalém. Quando o anticristo atacar Jerusalém, ele dizima, mata 2/3 do povo judeu. Agora, daqui a pouco. Mais 1/3, diga 1/3. Foge para o deserto. Por isso o título desse livro é Quem é este que vem do deserto? Quem é que vem do deserto quando voltar à terra? Jesus. Jesus não virá em Jerusalém primeiro. Primeiro ele vai em Edom, profecia de Isaías. E lá, diga aí lá, ele encontra os refugiados de Israel, a mulher vestida de sol, os remanescentes fiéis. Diga, e ali, os judeus olharão para ele, a quem traspassaram, e se converterão a ele. Lá no sul da Jordânia, no deserto de Edom, Amon e Moabe. E aí o anticristo vai correndo atrás desse remanescente. E quando o anticristo e as suas tropas chegam lá, no sul da Jordânia, quem ele encontra? O general de guerra. Que o manda para o lago de fogo, junto com o falso profeta. E ali começa a matança. Não sobreviverá um soldado do anticristo. Todos perecerão. E na segunda parte, nós estaremos então concluindo. Israel durante a tribulação vai ser a pele. Amém. E aqui, fôlego de vida no corpo, Israel após a conversão nacional. Um beijo. Amém.